Deus seja louvado. Você tem certeza que Deus que te trouxe aqui nessa noite? Amém? Semana Viva, uma semana onde todos os dias nós estamos aprendendo mais dessa carta de Efésios. E hoje, nessa noite, nós vamos aprender e compartilhar um pouco mais sobre Efésios capítulo 4. Vamos fazer uma leitura de Efésios 4, de 14 a 15, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Esse Paulo que estava falando, que viveu uma transformação de vida, de perseguidor, para agora um discípulo, um apóstolo de Jesus, dizendo à sua igreja: existe um propósito para vocês. E existem muitas pessoas falando acerca do Evangelho, e vocês não podem cair no conto deles. São homens enganosos, enganadores, são tantos levando um evangelho que não é o de Cristo. Mas vocês precisam ficar firmes, crescerem, para que não sejam como meninos que acreditam em qualquer coisa, em qualquer misticismo. Paulo está dizendo isso. E a pergunta é: que propósito é esse? Que propósito é esse, Paulo? O propósito de não ser mais meninos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez seja uma pergunta que você nunca se fez. Mas você sabe qual é a maior expectativa de Deus para você? Dá uma cochichada quem está do seu lado aí. Qual é a maior expectativa de Deus para você? Como que você responde essa? Uma outra pergunta. Qual a maior expectativa de Deus para a igreja? Como que você responde essa? Quais são essas expectativas? O versículo anterior a esse que lemos, sobre o propósito, e nós não vamos revelar agora, nós vamos dar continuidade, vamos trabalhando dentro desse assunto. Ele vai dizer lá em Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar o quê? Os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plena ou a medida da plenitude de Cristo. Paulo aqui está dizendo qual é esse propósito. E nós vamos analisar todo esse texto de Paulo dizendo por que de cada coisa, por que esse propósito é tão amplo. E ele vai começar dizendo assim: ele designou alguns para, e vai distribuir os dons. É interessante isso. Ele distribuiu para apóstolos. Apóstolos eram aqueles que foram enviados por Jesus, aqueles que eram os mensageiros, e é isso que significa a palavra apóstolo, aqueles que colocavam as estacas do evangelho nas cidades onde não havia evangelho. Ele também levantou os profetas, e falam até hoje, que alinham a palavra de Deus com as nossas vidas. Você sabia que Deus te trouxe aqui nessa noite para alinhar a sua vida? Tem alguém que pode dizer amém? Amém. Deus tem alinhamento para você. Deus tem palavra para você. E é por isso que esse púlpito da Igreja Batista do Bacaxeri, aqui a IBB, é um púlpito fiel à palavra de Deus. Porque o profeta é a boca de Deus. Ele traz os profetas para trazer esse alinhamento.
Deus distribui os dons e levanta os evangelistas, sabe para quê? Para que aquelas pessoas que não têm esperança, que não conhecem o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação, do perdão de Deus para nós, elas possam ouvir. Deus levanta e dá dons aos evangelistas. Deus levanta pastores. Quantos aqui tem um pastor? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Se você é dessa igreja, você tem um pastor e muitos pastores. Gente para cuidar de você. Gente para te dar aquela cajadada na canela quando você merece, sabe? Você conhece alguém que merece? Oh, Jesus, é só olhar no espelho, eu mereço. E muita cajadada. Deus levanta esses pastores. Deus levanta mestres, sabe para quê? Para você aprender. Para você ouvir do evangelho verdadeiro, para criar raiz. Um dos maiores crescimentos que um cristão pode experimentar não é um crescimento para cima, é um crescimento para baixo, criando raízes, solidificando a sua vida, a vida de um discípulo. É por isso que você pode experimentar de uma vida discipular aqui. Deus levantou esses dons. Para que Ele levanta esses dons? Vamos ver no texto? Ele levanta os dons com o fim de preparar os santos. Deus deu todos esses. Texto bíblico de Efésios 4, 11 a 13, vai dizer que Ele deu esses dons a fim de preparar os santos. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se Deus deu todos esses dons para preparar os santos, tem alguém que é santo aqui nesse auditório? Ih, Jesus. E agora? Quem é santo, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não sabe se é santo, levanta a mão, deixa eu ver também. Temos um auditório dividido. Como vamos resolver isso? Primeiro, processo de santificação. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus olha para nós e fala: vocês são pecadores. E o salário do pecado é a morte. Vocês não podem ter vida comigo. O seu destino eterno não é comigo. Vocês estão desligados de mim. Vocês são rebeldes. Só que Deus, por amor e graça, mandou Jesus Cristo para morrer, o santo. Ele morre na cruz, seu sangue é derramado. E aquele sangue paga o preço que nós não poderíamos pagar para sermos reconciliados com Jesus. Aí agora Deus olha ali para aquele mesmo pecador, falando: você não pode mais obter esse perdão de mim. Só que quando ele percebe que aquele preço que foi pago na cruz, do sangue de Jesus, te santificou, justificou, agora ele fala assim: esse pecador é justo, esse pecador é santo, porque o santo se sacrificou pela vida dele. E agora Deus olha aquele pecador como um santo. Quantos temos santos aqui? Você, pecador, comete pecados, mas Deus te santificou. Você que recebeu Jesus, que tem o selo do Espírito na sua vida. Você pode dizer um amém por isso? Um glória a Deus. Porque Deus te olha agora como amigo, não mais inimigo. Segundo o processo de santificação, é quando Jesus, que é o modelo, agora começa a ser percebido em você. O Espírito Santo está moldando Jesus em você. Ele está pegando agora aquele pecador que foi santificado e está trabalhando a santificação dele. Segundo processo de santificação, crescendo. Terceiro processo de santificação, quando nós partimos dessa encarnação para experimentarmos a vida eterna e nós teremos o corpo glorificado, onde a nossa alma, onde os nossos pensamentos, onde o pecado não vai mais incidir em nós teremos a mente plena, o corpo glorificado em Cristo. Terceiro processo e final da santificação. Então, quando Paulo está falando que ele, Deus, enviou Jesus e designou ali os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é a fim de preparar você, para que você, santo, que recebeu Jesus, possa cumprir algo. Mas agora, tem uma frase de Spurgeon que me alegra muito quando leio, que diz assim: Deus usa aqueles que erram, porque não existe outro tipo de pessoa que Ele possa usar. Você acredita nisso?
Você é essa pessoa? Bem-vindos ao Salão dos Imperfeitos. Continuando o texto de Efésios, quando ele fala sobre o fim de preparar esses santos, nós precisamos entender que existe um destino disso. Deus começou essa obra em você. E precisamos entender que quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a conversão de uma alma é o milagre de um momento, de um tempo, de um período. Mas a fabricação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. E é a tarefa do Espírito Santo em nós. Deus trouxe você aqui para edificar Jesus em você. Ele está fazendo com que você se torne cada vez mais santo. E durante toda a sua vida, o Espírito Santo está fazendo com que você se pareça mais com Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? No texto de Efésios, quando ele fala sobre a fim de preparar os santos, ele continua dizendo que ele fez isso para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja... Agora a santificação não é mais pessoal, não é só você e Deus, não é só o Espírito Santo fazendo você parecer com Jesus. Ele está fazendo algo diferente, ele está trabalhando em você. Você acha que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, eles têm dons ou ele tem habilidade? Dom ou talento? Mas não dizem que ele tem dom para o futebol? E agora? A primeira referência que temos, nós somos a cópia de Adão, seres humanos. Nós temos a semente de Adão, nós herdamos o pecado original. E nós temos as habilidades do ser humano, que veio lá de Adão. Mas quando nós somos regenerados em Jesus, nós estávamos mortos, mas quando nós fomos avivados em Jesus, nosso espírito agora é espírito vivificado. Agora nós temos vida eterna, nós já estamos experimentando a vida eterna, nós salvos. Os dons expressam a sua salvação. Não existe dom para quem não é convertido. Não existe fruto do Espírito em quem não é santo. Não adianta a gente querer extrair fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Não existe dom em quem não nasceu de novo. Isso é obra do Espírito Santo. E agora aquele que estava ali perdido, que era injusto e foi justificado, esse recebe os dons. Aquele que está no processo de santificação, não tem mais somente aqueles dons primeiros, os apóstolos, os profetas, os mestres. Agora Deus começa a pegar você, que está no processo de santificação, para se tornar um mestre, para se tornar um pastor, para se tornar esse evangelista, o missionário, porque é assim que a obra de Deus funciona. O Espírito Santo de Deus fazendo com que você se pareça com Jesus. Aí quando você entra na sua casa, Jesus está lá, a feitura em você. Quando você está no seu trabalho, a sua maneira de pensar já mudou, porque você começa a pensar como Jesus, porque você está sendo edificado em Jesus. Amém por isso? Você receberá responsabilidades em áreas que você é fraco. Você fala assim, mas como que eu, tímido, posso falar do amor de Deus para alguém? Deus vai te capacitar. Como eu, desorganizado, vou fazer a obra do Senhor? O Senhor vai te dar a habilidade, o dom do governo. Ele vai te abençoar para aquilo que Ele destinou você a fazer. Só que quando você não entende o propósito pela qual você foi criado, quando você olha lá e fala assim, pastor, aquela pergunta que você fez no começo, qual a maior expectativa de Deus a respeito de mim? Quando você começa a entender esse propósito, essa expectativa de Deus, você vai perceber que Satanás tenta nos prender no passado, porque ele está apavorado com o nosso futuro como igreja, igreja viva, igreja triunfante, igreja que está vivendo os dons, manifestando, evangelizando, amando, servindo a sociedade. Ele fica desesperado quando você entende o chamado de Deus para a sua vida. E pior,
Ele fica desesperado quando você age conforme o seu dom. Quantos querem agradar ao Senhor com os seus dons aqui? Mas aí no meio da conversa, no meio da história, da jornada, talvez você seja como Pedro, que diz que ama Jesus, mas de repente com aquela tragédia, a situação da sua vida, a desesperança, a frustração, a traição, você abandona o barco, você não quer mais andar com Jesus. E nós precisamos entender que a vida com Deus não é imunidade de dificuldades. Você não está imune às dificuldades, mas você terá paz em meio às dificuldades. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu tudo por você e por nós, pela sua igreja. Você pode ter paz no meio das dificuldades, paz durante as tormentas, e quando o Satanás vier falando assim, você vai sair do propósito de Deus, você se lembra que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Satanás já está vencido, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus seja louvado, porque são verdades bíblicas. Continuando o texto de Efésios, ele vai falar que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Significa que Deus está trabalhando a sua igreja. Vocês sabem o que significa ser igreja? É impossível você, às vezes você está na internet, você está falando assim, olha, eu estou tão longe, eu não consigo frequentar uma igreja, e você está perdendo a bênção de ser edificado, parecido com Jesus, porque é impossível você sozinho viver isso. Você precisa da igreja, porque você precisa do seu irmão, da sua irmã, você precisa da palavra, do ensino, você precisa da adoração comunitária, você precisa viver a igreja. Talvez você esteja triste, mas a pessoa ao seu lado, ela venceu uma situação em Jesus e hoje ela pode testemunhar que vale a pena confiar em Deus. Tem alguém aqui que pode testemunhar que vale a pena confiar em Deus? É assim que nós vencemos a desesperança. Nós vencemos o nosso egoísmo. O discípulo missionário, esse que entendeu o seu chamado, a sua vocação, que vai além de si, o discípulo missionário é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. O discípulo missionário é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. É negar a si mesmo, é viver a obra de Deus, é viver em igreja. Eu gosto de um pastor americano que vai determinar, e ele escreve muito bem isso, sobre tragédia. Ele vai dizer que tragédia é o número incontável de pessoas que teriam sido transformadas para sempre se tivessem escolhido viver de modo diferente. É uma tragédia. É uma tragédia você não viver e experimentar ser igreja. É uma tragédia você não viver os planos de Deus, porque Deus quer te dar o privilégio de ser usado para a obra dEle, para fazer aquilo que é dEle. Às vezes você está querendo viver a sua vontade, mas Deus está falando, eu tenho uma vontade que é melhor. Inclusive ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não existe vontade melhor. Por isso que viver com Cristo é negar a si mesmo. É olhar o outro, é adorar a Deus, servir ao próximo. Voltando para o texto de Efésios, finalizando, ele vai dizer que a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Pastor, o que é maturidade aqui? O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você precisa crescer. John Stott vai dizer que ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo. Não é aquele filhinho que fica só pedindo para o pai,
que fica testando a paciência do papai. Ter um relacionamento com Cristo é ser servo de Cristo e esperar que Ele diga: agora você não é mais servo, agora você é meu amigo. Ter um relacionamento de verdade, de contar o seu dia, de colocar suas angústias, de contar a sua vitória, de obedecer. Isso é ter um relacionamento maduro, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. A obediência é um sinal de amor, assim como a confiança é um sinal de adoração. Glória a Deus por isso. E como funciona a maturidade? A maturidade, ela começa por uma experiência vivida. Essa experiência vivida, ela se transforma em aprendizado. Uma experiência vivida transformou-se em aprendizado. Aquele aprendizado gerou um crescimento. E aquele crescimento produziu transformação. Quer um bom exemplo? Pedro negou a Cristo. Saiu decepcionado, Jesus morreu, acabou tudo, vou voltar a pescar. Jesus aparece para ele e fala assim: Pedro, o que aconteceu com você? E Pedro, de repente, aquele que negou 3 vezes, aquele que disse que amava a Cristo, no momento que Cristo estava para ser crucificado, ele negou 3 vezes. Ele achou que ele era forte o suficiente, ele achou que ele entendia o amor. Mas quando ele passa por toda essa experiência de perdão e reconciliação com Cristo, aí ele pega aquela experiência vivida, se transformou num aprendizado. Ele entendeu agora o que é o amor de verdade. Não é aquele amor amiguinho, é um amor sacrificial. Agora aquele aprendizado gerou um crescimento. Agora ele sabe quem ele é. Ele não é mais aquele Pedro pescador, ele agora é o discípulo de Jesus que produziu uma transformação. Agora aquele Pedro, ele se tornou, sabe quem? Aquele Pedro que realmente estava disposto a morrer por Cristo. Qual o seu nível de maturidade? Como você encara as tragédias da vida? Como você encara as situações que você tem vivido? Se você confiar em Deus, Ele vai pegar todas essas situações, todos esses fardos, e transformar isso num aprendizado, e transformar isso para a glória de Deus. E daqui a pouco você vai dar risada daquilo que aconteceu. Daqui a pouco você vai contar para as pessoas e não vai sentir mais dor, porque você foi curado. Maturidade é um modelo sábio de se comportar diante dos desafios da vida. Quando você está vivendo em igreja, você pode procurar alguém e falar assim: o que eu faço agora? Tem bomba de todos os lados, está explodindo tudo o que eu faço. E você vai procurar alguém que já passou por todo aquele processo e vai te dizer: confie em Deus. E a maturidade não vem somente por viver, vem também pelo ouvir e aplicar e transformar isso em estilo de vida. Nós vamos terminar esse texto dizendo que Efésios 4, 11 a 13, ele vai falar que nós devemos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo, em uma tradução mais antiga, é você chegar à estatura do varão perfeito, Jesus. É você começar a pensar como Jesus. É você começar a amar como Jesus. É por isso que o Espírito Santo tem a expectativa em você de formar Jesus, porque a expectativa de Deus é que você seja parecido com Jesus. Jesus veio a essa terra, morreu em seu lugar, em meu lugar, pela sua igreja. Sabe por quê? Porque Deus não queria que lá no céu tivéssemos vários Adões, não sei se é Adãos ou Adões que fala, mas muitos Adãos, características de Adão. Deus enviou Jesus para que quando nós fôssemos religados e tivéssemos a oportunidade de estarmos com Deus, o céu vai estar cheio de pequenos cristos, gente parecida com Jesus, eu e você, transformados como a semelhança de Jesus. O céu está cheio de Cristo, não de Adão. Pessoas que estão vivendo a plenitude. A maior expectativa que Deus tem para nós em Efésios 4 é que nós tenhamos maturidade, e maturidade é a própria edificação de Cristo nas nossas vidas, como ser
e como igreja. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos ler um último versículo que será projetado. O último versículo do capítulo 4 de Efésios. Eu quero te convidar a lermos juntos. E diz assim: livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Você não pode deixar de crer que Deus te trouxe aqui por propósitos que você não imagina. Jesus está aqui e Ele tem um convite para você que nunca o aceitou como seu suficiente Salvador, falando assim: Senhor Jesus, entra aqui na minha vida. Jesus, toma conta, eu quero ser esse santo, eu quero ser mudado, eu quero nascer de novo, eu quero uma vida diferente. Eu quero receber Jesus nesse momento, reconhecer que Ele é Senhor. Se você fez isso, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se esse é o seu desejo. Tem alguém que deseja fazer isso nessa noite? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém deseja fazer esse pedido a Deus? Senhor, seja Senhor da minha vida. Amém. Mais alguém? Levante as suas mãos, deixa eu ver. Amém, querido, amém. Aleluia. Talvez você esteja aqui e o Espírito Santo te trouxe para você se lembrar que um dia você pertenceu à igreja e você foi como um filho pródigo, mas chegou a hora de voltar. Se você quer se reconciliar hoje com Jesus, levanta a sua mão e fala assim: pastor, eu quero me reconciliar. Amém, amém. Tem mais alguém? Amém, amém. Quer se reconciliar com Jesus? Amém. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Amém, te vi. Aleluia. O perdão que nós lemos agora nesse último verso é o perdão que Deus nos deu por meio de Jesus. Você talvez precise perdoar a si mesmo pelas coisas que você fez, que você sabia, pelas coisas que você deixou de fazer e sabia. Perdoa-se. Talvez você precise hoje expressar perdão diante de Deus. Falar: Deus, eu quero pedir perdão porque eu guardei raiva ao Senhor. Eu achei que o Senhor podia ter feito diferente. Eu me revoltei contra o Senhor. É tempo de pedir perdão ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Todos vocês que levantaram as suas mãos. Você que quer receber Jesus, nós queremos conversar e orar agora por você. Você que quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente. Enquanto cantamos, nós vamos orar por você. E daqui a pouco teremos mais momentos de oração.